Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje você tomou a melhor decisão que você poderia tomar. Agora você está no melhor lugar que você poderia estar, que é a casa de Deus. Você que está assistindo aí na sua casa, você tomou a melhor decisão na hora de clicar nesse link, de aceitar esse link através de um amigo, ou de simplesmente estar lá passando pelas redes sociais, viu, resolveu entrar. Eu tenho certeza que Deus conduziu sua vida para que você estivesse hoje aqui. Porque hoje Ele tem uma mensagem muito, mas muito importante e especial para você. Sabe, neste momento, a gente vai abrir a palavra de Deus. Esse livro aqui, querido, ele contém instruções extraordinárias, histórias que ensinam lições, parábolas, o próprio Jesus ensinando a você e a mim, formas e maneiras para que nós tenhamos uma vida feliz, plena e com paz aqui nessa terra e possamos, além dessa terra, ter uma esperança maior, que é a esperança do retorno de Jesus. Eu queria convidar você mais uma vez, sempre antes da gente abrir esse livro, que é o livro dos livros, nenhum outro livro que você possa ter contato de nenhum outro autor, de nenhum outro escritor é tão grande, é tão poderoso e tem um poder tão transformador quanto este aqui. Eu queria convidar você aqui agora, e você que está assistindo aí na sua casa, a fechar os seus olhos mais uma vez, e a gente vai pedir a iluminação do Espírito de Deus para abrir a nossa mente, quebrar paradigmas e abrir o nosso coração para a mensagem de hoje. Querido Pai que estás nos céus, nos colocamos neste momento em Tuas mãos. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, nos dê força e ânimo, tanto para entender, quanto para sairmos daqui e começarmos a praticar o que vamos aprender no dia de hoje. Como somos gratos, ó Pai, por ter acesso livre à Tua palavra, aos ensinamentos dela. Sabemos que esse direito não ficará à disposição por muito tempo, por isso nós agradecemos. Agradecemos por, em meio a um vírus, por conseguirmos estar aqui na Tua casa para adorá-lo. Esteja ao nosso lado hoje e para sempre, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu estava pensando e refletindo sobre algumas coisas, e não tem como você crescer e se desenvolver intelectualmente se você não parar para pensar, para refletir, se você não filosofar um pouco. Não parar para medir ou mensurar algumas coisas que você faz ou deixa de fazer. Não parar para medir ou mensurar algumas coisas que acontecem sem o seu controle ou fora do seu controle, que estão acontecendo ao seu redor. Eu estava pensando e refletindo sobre como cada um de nós tem uma luz especial que Deus colocou dentro de nós. Cada um de nós, sabe, tem habilidades e competências únicas que Deus colocou dentro do teu coração e do teu caráter. Tem um potencial gigantesco de alcançar pessoas, de ser um agente de transformação na vida de pessoas. Você, através da tua história de vida, consegue se conectar com pessoas que pastores não conseguem, que grandes pregadores não conseguem, que grandes músicos não conseguem, mas você, através das tuas histórias, consegue alcançar pessoas como ninguém. E consegue realizar coisas como ninguém também. Sabe, cada um de nós tem dentro de si uma luz especial que Deus colocou, e nós precisamos estar cientes de que temos isso, do que temos, para o que nascemos e como vamos desenvolver isso. Você sabe que Michael Jordan é tido até hoje como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan, para você ter noção, ele foi eleito 7 vezes o maior jogador de basquete, o melhor jogador de basquete da temporada. Ele participou de 14 Jogos das Estrelas, que é onde são reunidas ali as maiores estrelas da NBA, que é a Liga Americana de Basquete, a mais forte do mundo, a mais poderosa do mundo, é a que rende, uma das que mais rende dinheiro. 14 vezes ele esteve na lista dos melhores para participar desse Jogo das Estrelas. Mas o que muitos não sabem é que na sua juventude, aqui na sua adolescência, o jovem Michael, ele foi cortado do time da escola. Imagina como devia ser você ali adolescente,
Você está tentando se provar no mundo, está tentando encontrar o que você é bom, o que você nasceu para fazer, hormônios à flor da pele, vivendo ali naquele ambiente escolar, às vezes com bullying, às vezes com chacota, várias mudanças acontecendo no seu corpo, e em meio a tudo isso, aquele jovem Michael foi cortado do time da escola. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a triplicar ou a dobrar as horas de treinamento. Ele ia para a quadra e isso é ele contando, e todas as vezes que ele treinava e se cansava, ele fechava os olhos e se lembrava daquela lista em que o seu nome não estava presente, a lista do time da escola. E ele treinava, e quando se cansava ele lembrava da lista e treinava mais ainda, e treinava. Até que o seu nome foi colocado de novo no time da escola. Ele levou o time da escola até a Liga Nacional, onde ele foi campeão. E ao longo de toda a sua trajetória, ele errou mais de 9.000 arremessos e perdeu mais de 300 jogos. E ainda assim, ele é tido até hoje como o maior jogador de basquete de toda a história. Ele fala que ele usou a força do fracasso para impulsionar, para fazer o que ele faz de melhor. Sabe, talvez você não tenha nascido para jogar basquete. Eu também não nasci. Na verdade, eu não nasci para praticamente esporte nenhum. Mas hoje, Deus ele me deu a noção e a clareza de que Ele colocou uma luz especial dentro de mim. Deus colocou uma luz especial dentro de você, uma habilidade. Várias, mais uma, que você faz como ninguém. E o que nós vamos estudar no dia de hoje é a história de um personagem que eu aprendi a admirar. Estudando e refletindo sobre os mais diversos relatos que a gente encontra no livro desse personagem, eu pude ver o quão distante eu estou realmente do chamado, do propósito que Deus colocou para a minha vida. Eu quero compartilhar isso com você. Hoje nós vamos aprender 3 passos para que nós possamos ser relevantes na nossa geração. 3 dicas, 3 situações que nos farão ser mais relevantes na nossa geração. Uma geração depravada, corrupta, que carece de sentido e pertencimento. Nós vamos aprender como que nós, dentro das nossas limitações, podemos ser relevantes e podemos impactar a vida de outras pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. No capítulo 1, no verso 8, a gente vai acompanhar a história desse personagem. Se você está me ouvindo aí através do YouTube, através do Facebook, seja nessa transmissão ou depois quando ficar gravado, para você que não conhece a história de Daniel, a história de Daniel é o seguinte: Daniel, ele foi um jovem que fora retirado muito cedo da sua terra natal. Ele e mais 3 amigos foram retirados da sua terra natal para o maior império, para servirem no maior império da época, que era o Império Babilônico. Ali eles teriam algumas funções específicas, e eles foram retirados da sua família, foram retirados ali do convívio dos seus pais e com os seus amigos ali, as pessoas que eles conheciam da sua terra natal, e foram jogados para uma terra onde eles não conheciam absolutamente nada, uma terra totalmente estranha, que era o Império Babilônico. Eles então, muito jovens, você pode acompanhar comigo no capítulo 1, no verso 8, a seguinte situação. Imagina só, Daniel, na flor da idade, ali na mesma idade em que Michael Jordan se encontrava quando ele foi removido do time da escola. Ele se depara com uma situação desafiadora. Ele então, imagina os anos ali babilônicos, uma cultura já instaurada, uma cultura de gestão, uma cultura de tecnologia, uma cultura de ciência, uma cultura de ensino. Não é à toa que era até então o maior império da época. Eles tinham também uma cultura alimentar. Então todos os jovens que já passaram por ali comeram dos mesmos alimentos, que eram os alimentos que o rei fornecia, ou o banquete que o rei dava. E eles se encontraram dentro dessa situação, onde teriam que se alimentar da comida e da bebida que o rei dava. E Daniel 1, no verso 8, diz assim:
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Imagina você, numa terra que você não conhece, numa terra que você não sabe nada sobre, o que você sabe é o que as pessoas falam por aí. Você chega lá onde já tem uma cultura instaurada, onde ninguém jamais desafiou, ninguém jamais foi contra as regras do reino. Daniel, então, dentro de uma questão tão simples que muitas vezes nós deixamos de lado, que é a questão da alimentação, ele falou assim: olha, eu não vou comer. Sabe, eu tenho princípios assim que não condizem com a comida do rei. E se você continuar lendo o relato ali de Daniel capítulo 1, você vai descobrir que ele faz uma aposta com Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. Ele fala assim: olha, durante 10 dias, eu e os meus 3 amigos, a gente vai passar à base de vegetais e água. E no final desses 10 dias você vai nos comparar com os outros jovens que comeram da comida, da bebida que o rei dava. E você conhece a história. E já que você está com a sua Bíblia aberta aí, eu vou avançar um pouquinho no capítulo 1 de Daniel. A gente deu o verso 8, agora a gente vai lá para o verso 17. Daniel e seus 3 amigos, resistindo a toda a pressão, muito jovens, muito jovens, com caráter ainda em formação, não sabendo muitas coisas da vida ainda, mas eles tinham uma coisa clara dentro da mente deles, que eram os princípios e seguir os preceitos e os mandamentos de Deus. Eles tomam uma decisão que poderia lhes custar a vida, e olha a recompensa. Capítulo 1, verso 17 diz assim: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para reconhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, Daniel teve um upgrade a mais. Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aí vamos lá para o verso 19. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém em todo o reino comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fazia perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores em todo o reino. Um reino muito poderoso, um reino que tinha os mais diversos sábios, os mais inteligentes, que já tinham mais experiência do que Daniel e seus amigos, que já tinham mais conhecimento, já passaram mais tempo na faculdade de Babilônia, anos e anos ali, e eles chegaram. E o rei Nabucodonosor constatou que eles eram 10 vezes mais sábios e inteligentes do que todos os sábios daquele reino. Uma decisão que poderia custar a vida, que levou a uma recompensa. Primeiro passo: se você está com caneta e papel aí na tua casa, anote, que isso vai transformar a sua vida. Primeiro passo para você ser relevante na sua geração: tenha valores e princípios que sejam inegociáveis. Na nossa vida a gente abre mão dos nossos valores por coisas muito menores. Daniel e seus amigos não abriram mão de um valor que eles tinham, que era uma alimentação dada por Deus. O que interferiu diretamente na performance, no desempenho deles como sábios e como estudiosos. O vigor físico, a produtividade, tudo interferiu, porque eles sabiam que Deus tinha um plano para a vida deles. E eles não decidiram se contaminar. Quantas e quantas vezes eu e você abrimos mão de princípios essenciais por menos, por um aumento de salário, para ficar bem com o seu amigo, com o seu cônjuge, para ficarmos de bem com o nosso líder, para ficar de bem com o teu amigo, para não perder o emprego, para garantir algum favor, algum relacionamento. Quantas e quantas vezes, querido, você já abriu mão dos seus valores, os valores que Deus espera que você tenha? E às vezes nós que deveríamos ir na contramão do mundo, você que está me assistindo é cristão, você que deveria ir na contramão do mundo, o mundo que tem valores tão diferentes dos nossos. Hoje o casamento se banalizou, as pessoas traem aqui e acolá porque o valor de se sentir bem é muito maior do que o valor da fidelidade. As pessoas traem dentro do mundo dos negócios porque o valor de você faturar mais e ter mais posses e mais bem é maior do que o valor de integridade.
O mundo que está com os valores completamente invertidos daquele que Deus colocou para nós através da tua palavra. Em vez de nós seguirmos a direção contrária, nós vamos na mesma direção, invertemos os nossos valores. E querido, você não vai conseguir ser um agente de transformação na vida de pessoas. Você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, os planos que Deus tem desenhado nos céus para você, se você não tiver valores inegociáveis. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer firme naquilo que eu acredito. É isso que Daniel e seus 3 amigos fizeram e fazem durante todo o relato do livro de Daniel. Primeiro passo, anotou aí? Para você ser relevante, para você cumprir um sonho, um propósito que Deus tem para você, tenha valores inegociáveis. Faça chuva, faça sol. Pode cair o mundo, um vírus pode se manifestar em toda a humanidade. Pode vir uma crise financeira, uma crise emocional, uma crise familiar, uma crise na saúde. Você ainda vai permanecer firme aos princípios e valores que Deus tem para você. Porque os princípios e valores que Deus tem para você são princípios que vão guiar a tua vida para dias melhores. Esse princípio tão simples da alimentação fizeram com que eles tivessem mais clareza espiritual. Hoje a gente sabe, a ciência já mostra que o intestino é como o nosso segundo cérebro. Alguns estudos até colocam como primeiro. Imagina o quanto que ele interfere na nossa performance ali no dia a dia, no nosso desempenho, nossa clareza mental para entender a vontade de Deus. Eles sabiam disso, porque vinha de Deus. E eles ainda assim decidiram permanecer firmes. Primeiro passo, tenha valores e princípios que sejam inegociáveis. Agora a gente vai para o segundo passo. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí do lado do seu banco, do lado da sua cadeira, aí na tua casa, na tua mesa. Deixa a Bíblia aberta em Daniel, que a gente vai ler vários textos aí para a gente aprender com esse jovem. Capítulo 2 agora, a partir do verso 27 e verso 8, a gente encontra o segundo e talvez o mais importante dos 3 passos que a gente vai aprender hoje. Das 3 dicas, os 3 conselhos bíblicos. Daniel 2, 27 diz assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre a qual ele perguntou. Mas existe um Deus, verso 28, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, os sonhos, as visões que passaram por tua mente quando estava sentado foram as seguintes. Ele começa a descrever o sonho de Daniel. Qual que é o contexto aqui? Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho sobre uma grande estátua. Um sonho que nos capítulos seguintes a gente descobre que é um sonho profético do que aconteceria a seguir. E ele então pede para os seus sábios tentarem interpretar esse sonho, porque ele não se lembrava. Sábios magos e sábios não conseguem deduzir, não conseguem interpretar, não conseguem saber qual o sonho que era. E aqui mandam chamar Daniel. E Daniel, já com um bom legado ali no reino, já tendo sido colocado como um dos mais 10 vezes mais sábio do que os outros, ele que tinha tudo para acreditar em si, o que ele diz ali no verso 28? Mas existe um Deus nos céus e na terra que revela os mistérios. Existe um Deus. Existe um Deus. Isso aqui não é, Daniel está dizendo em outras palavras, isso aqui não é mérito meu. Olha só, eu vou interpretar, mas isso aqui não é mérito meu. Eu vou interpretar, mas isso aqui não vem de mim, não é intrínseco meu, não é uma capacidade minha. Isso aqui vem de Deus, eu só estou passando o recado de Deus. Quantas e quantas vezes na nossa vida, quando as coisas começam a dar certo, a gente começa a confiar na nossa própria força. Quantas e quantas vezes na nossa vida, quando as coisas começam a se encaixar, a gente deixa Deus de lado, a gente deixa a nossa comunhão pessoal, a nossa conexão, a nossa devoção pessoal com Deus de lado, porque a gente acredita, pô, o negócio está dando certo, então eu sou bom, tenho habilidade, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu nasci para isso. E a gente para então de consultar o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe a melhor maneira de você administrar o teu negócio, aquele que sabe como salvar o teu casamento, aquele que sabe como resgatar a tua vida espiritual, aquele que vai te fornecer a cura emocional, a cura física se for preciso. A gente deixa de lado porque a gente confia no nossa própria capacidade.
E o que nós temos que entender é que Daniel, sendo considerado dentro do maior império da época, do império mais poderoso da época, 10 vezes mais sábio do que os outros, ele ainda assim mantinha firme a sua confiança em Deus. Passo 2: deposite toda a sua confiança em Deus. Deposite todos os teus planos em Deus. Deposite todos os teus desígnios em Deus. Porque Ele já conhece o fim desde o princípio. Ele te criou, Ele sabe o que é melhor para você. E muitas vezes a gente deixa de lado o conhecimento e o poder desse Deus para confiar nos nossos próprios planos e sonhos. E aí quando dá errado a gente vem na igreja e pede oração. É ou não é? E quando dá errado a gente tenta de outras maneiras encontrar outros tipos de mentores, dizendo que a gente pode ir direto a Deus e encontrar resposta, encontrar solução. Uma lição muito, mas muito importante, uma das muitas que a gente tem a aprender com este servo, com este profeta de Deus, é que Daniel, aconteça o que tiver acontecendo na vida dele, ele mantinha a sua confiança em Deus. Foi colocado como um dos 10 vezes mais sábio do que os outros, mantinha a confiança em Deus. Se formou na faculdade, sabia de todo tipo de conhecimento, a diplomacia que ele necessitava para servir ao rei. Confiança em Deus, mérito de Deus, glória a Deus. Porque o que eu sou e o que eu tenho não vem de mim, vem de Deus. Eu, por minha capacidade, não conseguiria fazer nada. A luz que cada um de nós temos dentro de nós, foi colocada por Deus para que você possa administrar o que você é, o que você tem, as coisas que você tem, os bens materiais que você tem. Foi pela misericórdia e pela graça de Deus. Se nós não reconhecermos isso, se nós não formos gratos por isso, uma infelicidade vai começar a invadir a nossa vida e a gente vai jurar de perjuro que é feliz. Um vazio começa a penetrar na nossa alma e a gente jura de perjuro, de pé junto, que está feliz, que está tudo bem, que está completo, sendo que não está. O ser humano ele foi feito para se conectar com algo maior. O último dos 3 passos, mas não menos importante. Então você já viu que para você ser relevante na tua geração, que para você impactar positivamente uma geração corrompida pelo poder do pecado, uma geração com valores completamente inversos aos valores originais de Deus, uma geração que escolheu não seguir os princípios, os preceitos da palavra que Deus nos deu, precisamos ter valores inegociáveis. Valor inegociável significa sair mais cedo na sexta-feira, deixar de comer certos alimentos, deixar de assistir certas coisas, deixar de frequentar certos lugares, não por uma regra em si, mas porque Deus tem um plano para a sua vida e você sabe que você fazendo essas coisas, indo a lugares que não deve ir, ou frequentando lugares que não deveria frequentar, comendo alimentos que não deveria, isso vai interferir diretamente no teu chamado, no teu propósito, e você não vai conseguir cumprir realmente a parte que lhe corresponde. Podem vir crises emocionais por conta das escolhas erradas que eu e você fazemos. Primeiro passo. Segundo passo, deposite toda a sua confiança em Deus. Todos os seus planos, todas as ideias devem passar pelo filtro da palavra. Se não estiver de acordo com os princípios, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, descarta. Pede sabedoria, pede inteligência para bolar um outro plano e começar a seguir o plano que tem a chancela de Deus, porque o plano que tem a chancela de Deus, querido, não tem como dar errado. Deposite toda a sua confiança em Deus. Terceiro e último passo, Daniel capítulo 6 agora. O que nós encontramos aqui? Daniel capítulo 6, verso 3 e verso 4. Diz assim, ora, Daniel se destacou tanto
entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem era negligente. Olha a situação, olha o momento em que Daniel se encontrava. O Império Babilônico passou, veio o Império Medo-Persa e dominou a terra. Se tornou até então o império mais poderoso. Veio outro rei, o rei Dario. Eu quero te dizer um detalhe: quando Deus começar a te levantar e você começar a ser relevante na vida das pessoas, vão se levantar pessoas que vão vir contra você. O inimigo vai levantar pessoas que vão vir contra você, que vão caluniar você, que vão falar mal de você, que vão espalhar mentiras ao seu redor, que vão tentar te desanimar, que vão tentar roubar a tua alegria, que vão tentar roubar a tua felicidade. Permaneça firme, porque isso vai fazer parte, isso vai te dar uma carga para você se tornar mais forte e cada vez mais relevante na vida das pessoas através da misericórdia e graça de Cristo. Daniel, que passou o tempo, passou Nabucodonosor, passou o neto de Nabucodonosor, veio Dario, e eles analisaram, fizeram uma auditoria de toda a trajetória, de toda a administração governamental que Daniel tinha. Todo o trabalho que Daniel desempenhou ali enquanto esteve naquele lugar, naquela posição, eles visualizaram, eles fizeram uma limpa e não encontraram nada. Nada por preguiça, nada por negligência, nada por indisciplina, nada por infidelidade, nada por desonra, nada por mentira, nada. Eu fico me perguntando, será que se as pessoas olhassem todos os feitos do João, será que elas iam encontrar a mesma coisa? Más intenções, ou feitos por negligência, deixados de fazer por negligência, por desonra, por mentira, intenções malignas no coração. Será que hoje, se as mesmas pessoas se levantassem e fizessem uma auditoria para usarem contra você, será que elas encontrariam alguma coisa? Naquilo que você faz no teu trabalho, naquilo que você desempenha no teu ministério na igreja, ou no teu ministério de vida, será que elas encontrariam alguma coisa? Terceiro e último passo, tão importante quanto os outros, não aceite nada menos do que a excelência, querido. O que aconteceu na vida de Daniel? Daniel era alguém com um propósito, um chamado muito específico. Ser uma luz por onde ele passava. E Daniel, ao contrário de nós, não fugiu desse chamado. Pelo contrário, ele usou tudo que tinha à sua disposição, todo o conhecimento, todas as ferramentas, toda a conexão que ele tinha com Cristo. Ele usou disso para ser relevante naquela geração. A pergunta que eu faço não é para você, é para mim mesmo. Será que eu tenho sido relevante na minha geração? Será que eu não tenho deixado outras prioridades entrarem ali em primeiro lugar na minha vida e tenho perdido tempo com outras coisas que não vão me levar para perto de Deus e estão atrasando o meu chamado e o meu propósito, e pessoas estão deixando de ser alcançadas? Nos últimos segundos da terra, os últimos momentos dessa terra estão acontecendo em nossa geração, e muitas vezes a gente se encontra dormindo, acreditando em outras coisas, se preocupando com outras coisas, senão o chamado que Deus tem para a sua vida, senão o propósito que Ele tem para você, que é ser uma luz, que é ser uma fonte de bênçãos para essa geração. E talvez também eu esteja falando para alguém que esteja ferido emocionalmente. Os problemas da vida te cercam de uma forma que você não consegue nem chegar ao próximo passo. Deus tem uma palavra para você hoje. Porque a história aqui no capítulo 6 de Daniel, se você continuar lendo, você vai ver que mesmo Daniel,
tendo sido avaliado, tendo sido feito uma auditoria de todo o seu trabalho, mesmo não sendo encontrado nada de errado, ele ainda assim foi lançado na cova dos leões. Os seus 3 amigos, anos anteriores, anos antes, não tendo feito nada de errado, foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E você conhece a história. O fogo, que era para matar os 3 amigos de Daniel, matou os soldados mais fortes que Nabucodonosor tinha, que foram os soldados que o levaram para a fornalha. Os leões pareceram gatinhos perto de Daniel. Porque aqui nós temos um jovem que tinha valores inegociáveis, que depositava toda a sua confiança em Deus e que fazia tudo que lhe era colocado às mãos com a maior excelência possível. Sabe, você não precisa acompanhar, mas se você for ali no capítulo 5, ali no capítulo 5 você encontra o relato do banquete que Belsazar fez. E Deus avisando que ele iria findar aquele reino. Deus vem com a própria mão e escreve na parede. Você pode acompanhar ali depois na tua casa. Escreve na parede e ninguém sabia interpretar. Então a rainha da época, ela começa a dizer o seguinte no verso 11: existe um homem em teu reino, falando a respeito de Daniel. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado, que tinha inteligência e sabedoria, como os deuses, como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E aí o rei pergunta: você é Daniel, um dos exilados do meu pai, o rei que o trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado, que você tem inteligência, uma sabedoria fora do comum. Olha o legado que Daniel deixou. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para ler essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Olha o legado, olha o que Daniel deixou para aquele reino que depois se findou, veio um outro reino, veio a Medo-Persa, e Daniel continuou no mesmo cargo. Passou os reis, passou o tempo, Daniel continuou no mesmo cargo, desempenhando a função com a maior excelência que ele conseguia, porque ele tinha exata noção do chamado que Deus tinha para ele, da luz que Deus colocou dentro dele, mas ele sabia a todos os momentos, ele criou um estado interno constante de confiança em Deus. Perdão. Daniel não abria mão de 3 vezes ao dia orar ao Senhor, abrir a janela que estava virada para Jerusalém e orar a Deus. Daniel não tinha todos os materiais de apoio de estudo da Bíblia que nós temos à disposição, todos os livros de crescimento espiritual que nós temos à disposição. Daniel não tinha, ele não tinha nem a Bíblia completa na época. A ferramenta que ele tinha era a oração, e ele não abria mão disso. Então o rei Dario, ele lança um decreto dizendo que todos aqueles que não adoram, que adorarem outro que não fosse ao rei, serão jogados na cova dos leões. Daniel fica sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele escancara a janela virada para Jerusalém e ora ao Senhor como era de seu costume. Valores inegociáveis, confiança absoluta no poder de Deus e na vontade de Deus, e fazer tudo aquilo que vem até a sua mão com excelência. Essas são as grandes dicas e as grandes sacadas para você conseguir ser relevante na tua geração. Deus, ele tem um chamado, um propósito para você. Deus, ele colocou uma luz especial dentro de você, uma capacidade que ninguém mais tem. Você consegue se conectar com pessoas que pastores não conseguem, que eu não consigo, que grandes pregadores não conseguem, que músicos não conseguem. Mas você, através da tua história de vida, através do teu jeito de falar, do teu jeito de andar, do teu jeito de se vestir, consegue se conectar. E às vezes, essas pessoas, elas só vão ouvir se for de você. Mas nós, dentro da nossa humanidade pecaminosa, a gente atrasa o nosso chamado.
A gente deixa que outras coisas ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Talvez por falta de prioridade, talvez por pobreza espiritual, talvez por pobreza ou feridas emocionais. Talvez eu esteja falando para alguém que neste momento esteja com uma ferida emocional muito grande, vários problemas acontecendo ao seu redor e você não consegue chegar ao próximo passo. Tenha certeza que ao teu lado você tem um Deus, assim como nós cantamos, que é um Deus do impossível. É um Deus que Ele te oferece uma graça que é 100% gratuita. Uma graça que não importa o quão distante você esteja, é uma graça que vai te alcançar. Não importa quantos pecados você tenha cometido, não importa o quão pecador você se sinta, não importa o quão longe você tenha ido, essa graça ela te alcança. Porque Deus tem um plano muito especial para você. A fase que você está passando é uma fase de aprendizado. Deus está com você ali, te oferecendo a cura. E quando você sair dessa fase, você vai sair muito maior e muito mais forte. Muito mais capaz de cumprir a parte que lhe corresponde, de ser relevante na tua geração, dentro do que você entende, dentro daquilo que você sabe. Talvez Deus tenha um chamado para você na tua empresa. Talvez Deus tenha um chamado para você na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa. Quem foi que disse que não é você que nasceu para quebrar a corrente de negatividade, relacionamentos quebrados dentro da tua casa, da tua família? Quem foi que disse que não foi você? Quem foi que disse que não é para ser você? Quem foi que disse que Deus não tem um plano extraordinário para a tua vida? Mas é hora de você voltar, dar uns 180 graus na tua vida, voltar para as verdades bíblicas, voltar a se conectar com Deus, voltar a viver os sonhos e os planos que Deus tem para você. E aí sim, automaticamente, de forma sobrenatural, as outras pessoas vão começar a enxergar você de forma diferente. Olha o Marcos com a empresa dele, como ele administra bem, como ele cuida bem dos funcionários. Olha a Tainara, como ela cuida bem da filha dela, como ela faz tudo pela filha, como ela administra bem o seu lar. As pessoas vão começar a ver isso e você automaticamente, às vezes sem precisar falar uma palavra, vai começar a tornar o nome de Deus mais famoso aqui na terra, vai começar a pregar, às vezes sem dizer uma palavra, vai começar a refletir o caráter de Cristo na tua vida e na vida das outras pessoas. E as outras pessoas vão começar a abrir os ouvidos para te ouvir e você vai ter ali uma janela para pregar o evangelho. A gente está vivendo nos últimos segundos da história dessa terra. Nós vemos em meio a uma geração corrompida e depravada, uma geração que está dominada pelo mal, pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Nós não podemos dormir, nós não podemos fugir disso aqui. Nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto este hino estiver sendo cantado, que hoje possa ser um dia diferente. Que hoje realmente seja um dia de transformação, um dia de antes e depois. Antes e depois do dia 5 de julho de 2020. Antes eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Porque eu entendo que Deus tem um plano para a minha vida. E eu decido ter valores inegociáveis. Eu decido confiar plenamente na vontade de Deus. E eu decido tudo que vier à minha mão para fazer que eu faça com excelência. Paz e prosperidade a você. Esse é o meu desejo e a minha oração.